Aleluia. Eu saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar orando. Logo depois nós vamos estar ouvindo o irmão. Amém? Oremos. Soberano Deus, Deus eterno, muito obrigado, meu Deus, por este momento. Momento que chegamos até aqui na sua casa. Levantamos pela manhã e o Senhor nos sustentou. Nos deu um dia de trabalho. Voltamos para a nossa casa debaixo das suas bênçãos, debaixo da sua proteção. E aqui estamos. Começamos um culto maravilhoso de louvor e adoração ao Senhor. E guardamos, ó Deus, este dia no nosso coração. Agora, Pai querido, nós vamos ouvir a sua palavra através de seu Filho, que vai estar lendo e explanando para os nossos corações. O Senhor, que Ele não fale dele mesmo, mas que Ele possa falar inspirado pelo Espírito Santo. Assim, ó Deus querido, continua nos alegrando, continua, Deus querido, derramando as suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração. Que nós possamos ser bem-aventurados em tudo aquilo que o Senhor nos proporcionar. Assim, ó Pai querido, eu já te agradeço. E em nome de Cristo Jesus, amém, e graças a Deus. Pessoal da Amada Igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Só um momentinho só mais em pé, só para a gente fazer a leitura responsiva. Livro de Isaías, versículo bastante conhecido. Quem tem Bíblia? Isaías capítulo 6. A leitura responsiva. Isaías capítulo 6. Isaías fica logo depois de Jó. Eclesiastes. Todos encontraram? Isaías capítulo 6. Isaías, que diz, o título diz, O Chamado de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchia todo o templo. O 2, a igreja. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O 4. Então disse eu, ai de mim, que vou padecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Com ela tocou a minha boca e disse, vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. É bastante complicado, porque aqui é vários professores, né? Então, assim, fica complicado trazer uma palavra dessa forma. Mas queria trazer uma reflexão para todos nós.
E para você que nos ouve no canal aí da igreja, alguém que tenha passado para você essa mensagem é para você também, como é para mim também. Eu falei com o pastor Ronaldo ontem, eu tenho viajado esses dias, e são viagens que demoram um dia, às vezes, para poder chegar no cliente e tal. Às vezes chega no cliente, às vezes não tem ninguém, mas para descarregar é um problema, para ser atendido. Então, aquilo gera um tipo de angústia. Estou falando por mim, porque eu não sei como vocês agem ou reagem numa situação dessa, quando vocês estão com projetos de fazer tantas coisas, chegam em determinados tipos de situações, somos deparados numa situação que devemos parar. E às vezes nós ficamos chateados, a gente ficamos com a cabeça a mil, ficamos pensando como vai ser, como que vai ser, e aquilo gera uma angústia, um desespero, uma aflição. Tem até outro termo que estão chamando, ansiedade. E a ansiedade, segundo algumas pessoas que dizem, mais estudado no assunto, diz que é o mal do século, né? É a ansiedade, é o estresse. Mas por que isso ocorre? A Bíblia vem falar que da multidão de sonhos, projetos, e aí que vem nessa angústia toda, e a nossa geração, digo nossa geração, a geração de mais novos, né? A minha geração um pouco mais abaixo do pastor Mário. Mas a nossa geração, a gente aprendia a esperar, a gente tinha uma paciência sobrenatural do pai ou da mãe, que era o cinto ou a vara que nos fazia ficar calminho. E eu estou falando por mim, né? Às vezes eu estava ansioso, aí o pai vinha, só se apresentava, e aí acalma o estresse, o nervosismo ia embora. Só que a geração de hoje está muito acelerada. É tudo para agora, é tudo hoje. Eu estou falando por mim que antigamente a gente na escola, quando eu falo antigamente, gente, pelo amor de Deus, eu não sou velho, tá? Na minha época, eu sei que vocês também, alguns já passaram por isso. Para a gente poder fazer um trabalho de escola, nós tínhamos que pegar uma autorização para ir para a biblioteca, procurar com paciência os livros que era necessário, aquilo que a gente ia pegar. Como não tinha como xerocar, tinha que passar tudo à mão, escrever, às vezes em grupo, né, para ser mais rápido. E hoje não. Hoje você pega o telefone, você digita uma palavra, digita o que você quer e já aparece tudo. Aparece até aquilo que você não quer ver, mas vem ali tudo muito rápido, tudo muito para ontem. E quantos de nós estamos vivendo isso? Porque a sociedade está acelerada. Hoje no trânsito, aqui para cima de Batista Feres, para Cambi, não tem sinal. Tem a linha de pedestre ali e o motorista é obrigado a parar na faixa para o pedestre passar. Se o pedestre botar o pé na faixa, o motorista foi embora, o guardinha está ali anotando ali, não tem sinal. O interessante é que as pessoas param, os motoristas param. Ele pode correr para onde quiser, mas ali ele vai parar. Por quê? Ele sabe que pode ser punido ali. E hoje a sociedade tem tantos direitos, tem tantos a palavra que diz argumentos, que hoje você não quer mais ouvir. Eu estava num grupo lá que eu tenho mania de falar, não parece não, mas eu tenho. Mandava áudio de 15 minutos. Quem tem Zap aqui? Tem WhatsApp? Zap? Quem ouviu áudio de mais de 3 minutos? Seja sincero. Quem tem paciência para ouvir 3 minutos de áudio? O coleguinha pegou, você vai botar lá no rápido lá para deixar passar rápido. Imagine 15. Falei, o pastor lá, pegava o pastor colega meu, ele falava, o Ramsés, que a gente ficava zoando os outros Ramsés, porque era Ramsés porque faraó, né? Ramsés I, Ramsés II, como ele era líder, vice-líder, essa brincadeira. Ramsés, quando sai o livro, quando sai o filme eu vejo, porque eu não quero ouvir áudio não. Porque é muito. Então a paciência hoje, ela está escassa. Mas por que eu estou falando de paciência que não tem nada a ver com a palavra que a gente leu aqui? Que a gente vai chegar no momento que Isaías passou.
Hoje nós vivemos o ontem, nós fazemos projetos, nós vivemos, nós projetamos, nós queremos. Igual onde que eu cheguei, e eu até falei com o pastor, pastor, eu vou para Macaé. Eu fui para um lugar antes, essa semana, foi Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, é um pouquinho antes. Eu passei o dia todo, saí de lá às 6 horas da tarde. Falei, pastor, estou indo para Macaé, é mais distante, é pelo menos uns quilômetros a mais, então não vai dar tempo de eu chegar. Só que Deus foi tão misericordioso que eu cheguei na empresa hoje, 6 horas da manhã já estava pronto o negócio. 6h15, 6h20 eu saí da empresa. Aí passei pela ponte, foi mais rápido, cheguei lá, era 9 horas, graças a Deus, 9h40 alguma coisa. Meio-dia eu já estava indo embora, deu. Mas o meu coração não estava tão acelerado quanto no dia anterior, que eu achei que seria rápido também. Eu fiz projetos, fiz planos. E quando eu cheguei lá, que passou um na minha frente, passou outro, meu coração ficou acelerado, gerou uma ira. Aí meu irmão falou, e aí, não vai receber a gente não? Eu falei, não, estão testando a minha fé. E eu vi que estavam testando, porque segundo eles falaram, eu estava agendado para 10 horas, 11 horas. Eu cheguei às 11h40. Ó, você chegou às 11h40, a gente vamos almoçar. Tá bom. Deixei quieto, voltei pro caminhão. Aí chegou um outro rapaz, parou o caminhão lá do outro lado. Chegou um outro, parou do outro lado. Eu vi quando o rapaz chegou e falou assim, com a nota na mão, a minha nota, diga-se passagem. Chegou 11h40, tá querendo ser atendido? Eu ouvi. Aquilo já, falei, vou ou não vou? Eu olhei pro meu irmão achando o zap, né? Deixa quieto. Aí ele foi lá, perto do caminhão, descarregou. Então foi lá perto, falei, poxa, eu cheguei antes aqui, o rapaz chegou depois. Não, mas ele está agendado para 1 hora, ele está dentro do horário, você chegou atrasado. Mas eu não tive culpa de ter chegado atrasado. Algumas eventualidades aconteceu, que estava alheio à minha vontade, à minha disposição. E aquilo foi. E a gente descarregou outro. E eles olhavam para mim. Chegou um momento, eu fui lá nele e falei, diretor, deixa eu explicar um negócio para o senhor. Eu cheguei tarde aqui, mas eu falei com o rapaz lá que ia estar fazendo reclamação para minha empresa, que eles não avisaram do agendado e eu saí tarde. Não foi nada com vocês, é a minha empresa que errou. Aí ele já ficou meio assim, de uma forma diferente. Aí eu comecei a dialogar. Não, eu queria saber que vocês, quando tiver a oportunidade para descarregar, se eu posso colocar aqui onde que ele está. Que aí não precisa tirar o caminhão todo, a empilhadeira. A gente, poxa. Aí ele foi mudando, mas a forma dele foi me segurando da mesma forma. 3 horas da tarde, 4 horas eu encostei o carro. Ou seja, no final das contas, ele já estava conversando comigo direito. No final, me pediu desculpa a ele e um outro que eu nem sabia que era também. Mas se eu faço no momento de ira, eu estava até hoje lá. Eu deixar para descarregar no outro dia, porque eles têm autoridade para fazer isso. E o que isso tem a ver com isso tudo? Porque a gente projetamos, nós fazemos planos, mas algumas coisas nos param. Algumas eventualidades nos param. Nosso irmão Ramiro, ele falou que o filho dele foi dirigindo para o hospital. A esperança dele era ter voltado, tanto que ele foi dirigindo. Mas uma notícia chegou e falou, olha, você vai ter que ficar aí. Ah, mas o meu carro, alguém vai buscar. Isaías, segundo alguns textos, vai dizer, onde que eu pesquisei também, alguns pregadores também dizem, tem uma leve desconfiança pelo fato de ele estar junto no palácio, de ele ser primo do rei Uzias, rei na ocasião. E eu acho interessante que ele fala que no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi a glória de Deus. Eu posso conjecturar aqui, podemos imaginar, que alguma coisa aconteceu fora do controle de Isaías. Ele já era profeta? Quantos anos que esse rei reinou aqui? Eu nem procurei aqui, mas se for procurar, ele reinou mais de 3 anos, no mínimo. Em 3 anos ou mais, Isaías nunca viu a glória de Deus. Isaías não se viu na necessidade de pregar um Deus. Na verdade, Isaías nem o conhecia. Isaías estava, da forma que ele fala aqui, eu vivo num povo de impuros lábios.
Ou seja, ele também não devia estar falando boas coisas também. Não era algo também que devia ser. E por que eu acho interessante que no ano em que morreu Euzias, Isaías, vi a glória de Deus? Talvez na ocasião, posso conjecturar, posso imaginar, que Isaías não havia necessidade de ver a glória de Deus. Quantos e quantas pessoas não se veem na necessidade de buscar a Deus? Porque tem carro do ano, tem um excelente emprego, está nos melhores lugares, nas melhores festas. Para quê que eu vou estar na igreja? Para que eu vou pregar evangelho? Evangelho? Ah, não. Deus me deu. Sou abençoado. Sou tão abençoado que eu não consigo nem abençoar outro, de tão abençoado que eu sou. Eu acho interessante uma pregação forte do Juliano Song, que canta vai valer a pena. Está até sumido o japonesinho. A pregação dele é forte. É muito forte aquela pregação dele, muito forte. E alguns não se vê, como nós, algumas pessoas também, não se vê necessidade de estar. E eu costumo até perguntar, e isso me trouxe a memória pela manhã, em uma época onde que eu estava pedindo um emprego, e Deus me deu um emprego. E eu estava sem tempo de ir para a igreja. Eu lembro de ter saído 9 antes da pregação para poder ir trabalhar. Eu trabalhava à noite, passei um tempo à noite, e naquela noite eu fiz uma oração ao Senhor reclamando: eu quero tempo para estar na tua casa. Dali da noite o Senhor me levou, me fez gerenciar o posto, né? Acabei sendo administrador do posto. Eu tinha tempo, mas eu estava tão preocupado em manter os padrões, mostrar serviço, que eu já não estava mais indo para a igreja. Hoje não, domingo eu vou. Dia de domingo era minha folga, sábado e domingo era minha folga. Domingo eu estava no posto, trabalhando sem precisar. Eu estou falando por mim, eu não estou falando de outro, eu estou falando de mim, eu estou falando algo que aconteceu comigo. Diácono, você vai dizer, tá dizendo, vai contar da sua vida? Não, eu estou falando de algo vivido. Talvez seja isso que tinha acontecido com Isaías também. Não havia necessidade. Eu posso conjecturar que algo aconteceu aqui, porque quando um rei era destronado, morria, aquelas pessoas que estavam próximas ao rei, alguns eram mortos. Os seus conselheiros tinham que correr para não ser morto também. E se tinha algum familiar mais novo, sucessor ao trono, era morto também, para que não houvesse perigo para vir por direito. Quantos já leram aqui sobre a história romana já? Sobre Roma? É tenebroso a questão do poder, como por causa de um sangue outro mata para ter o poder. E não é diferente na nossa geração também, no que vivemos. Eu posso imaginar, dentro da palavra, dentro do contexto que está acontecendo aqui, do que ele falou que viu a glória de Deus, que algo fugiu do controle de Isaías. Talvez aquele parente importante já não tinha mais, talvez a escassez pode ter acontecido a ele. De repente o rei era o provedor dele, já não era mais. Posso imaginar que talvez ele possa estar passando por alguma dificuldade, de qualquer forma, seja emocional, seja de perseguição, seja por medo, seja de escassez. Alguma coisa aconteceu para ele se voltar. E quantos precisam Deus parar para que ele possa voltar ao primeiro amor, para que ele possa começar a fazer aquilo que foi ordenado? Porque pela soberba da vida, pelo que nós vivemos hoje, nós esquecemos que o fim vem, a hora vem. Você está dizendo que vai falar sobre morte? Não, estou falando sobre eventualidades que fogem do nosso controle. E quantas coisas fogem do nosso controle? Quantas pessoas nós conhecemos, você conhece, que falou: não, mas amanhã eu vou fazer. O amanhã para essa pessoa não aconteceu. Veio amanhã e ela não acordou. Não, eu vou fazer uma viagem, quando eu voltar eu vou fazer. Ele foi, mas não voltou. Algumas coisas fogem do nosso controle. Nós fazemos planos,
Tanto que a palavra de Deus diz, do coração do homem são os planos, mas a resposta fiel vem da boca de Deus, vem da boca do Senhor, vem dele. Por isso que o texto vem falar, se Deus quiser, nós faremos. Se Deus permitir, nós faremos. Porque algumas coisas fogem do nosso controle. Que nós possamos a cada dia não esperar que as coisas fujam do nosso controle. Façamos hoje. Quantas pessoas eu já ouvi muito, não é porque eu sou velho não, tá? Para mim parece que foi ontem, não mudou. Por que eu falo sobre isso? Porque na minha época eu vi muitos jovens da minha idade que não era crente, mas ia na igreja. O pastor fazia o apelo. Falar, cara, vai lá. Eu falava, hoje não, cara. Hoje não. Hoje não. Depois eu vou. Depois eu vou. E esse depois não chegou. Eu lembro de um rapaz que ele ouvia eu cantando, tinha um louvor que ele gostava, e ele chorava com aquele louvor. E passava, estava desviado, estava novo. E ele passou em frente à igreja e falou, pô, cara, canta aquele louvor. Vamos ouvir aquele hino, então, Ladrões de Sepultura. É um hino pesado, é forte. Que a letra diz que há caminhos que nós temos que seguir, alguém importante nos designou. O texto diz que Jesus vai voltar. E ele gostava daquele hino, mas aquele hino batia forte. Mas não havia o arrependimento. Ele tinha outros planos. Pessoas trocam algumas coisas importantes por aquilo que não são importantes. Pessoas discutem, brigam por posições, por dinheiro, mas isso tudo passa. A dificuldade passa. E o que fica? Fica o rancor, fica a chateação, fica a frustração, porque não foi feito da forma que a gente queria. A coisa nos frustra, mas as coisas caminham da forma que tem que caminhar. Mas uma coisa que nós temos que ter, a esperança em Deus. Que Ele seja a nossa confiança. Às vezes não com aquilo que você espera, com aquilo que você... Eu não tenho aquilo que eu quero. Tem um letreiro de caminhão, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Às vezes nós damos tanto valor a certas coisas que a gente perdemos um valor simples de outras coisas. O estar em família, o poder ver. Eu estou falando porque minha filha na terça-feira veio e fez uma bagunça só, uma alegria só. É uma alegria que não tem como pagar. Com todo o dinheiro que a gente possa ter, algumas coisas não vai pagar, não vai suprir. Mas além disso tudo, que nós possamos ter o que Isaías teve aqui. Com essa dificuldade que Isaías teve, ele ouviu a voz de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele não estava apto, ele não tinha condições de ver a glória de Deus, mas ele viu. Ele falou, ai de mim, eu sou um homem puro, os meus olhos viram a Deus. E aquela desculpa foi tirada, porque o anjo desceu com Atenaz e queimou o pecado dele, tirou. E no mesmo instante ele ouviu, quem enviaremos? Quem irá por nós? E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Diácono, eu falo diácono que eu vim da Batista e diácono era o termo mais usado lá. É tempo de nós levarmos a palavra.